Prosseguindo a história da igreja, estamos iniciando agora a lição 3 do livro 3, o item 9 do nosso material didático, na página 44 do livro. Fala de Bernardo de Claraval. Bom, o que vai acontecer? Eu coloquei nesse período aí como o ano 1147 da era cristã. Então, já haviam se passado cerca de 20 anos desde esse acordo de Worms, em que a Igreja Católica, então, não sofreria mais influência do imperador, ok? E uma das primeiras decisões da Igreja Católica será organizar uma segunda cruzada. A primeira cruzada, ela teve sucesso, talvez foi a única, né, que realmente teve sucesso. Ela conquistou Jerusalém. Nesse momento, Jerusalém ele está no domínio dos católicos e dos católicos romanos, porque a Igreja Católica Ortodoxa, que antes dominava Jerusalém, tinha um acordo com a Igreja Católica Romana, que se a Igreja Católica Romana conquistasse, ela devolveria a cidade para a Igreja Católica Ortodoxa, só que eles não cumpriram esse acordo, e eles estão lá dominando Jerusalém, ok? Bom, o comentário diz então, 1147 da era cristã. A primeira cruzada aconteceu entre os anos 1096 e 1099. Passaram-se 48 anos e o papado elegeu Bernardo de Claraval como o homem que ficaria responsável pelo discurso em apoio à Segunda Guerra Santa. Ou seja, ele queria dominar mais um território. E observe, esse território, então, agora que ele vai dominar, ele sequer pertencia àquela, vamos dizer, Terra Santa de Israel, né? Porque a área que ele vai lutar agora é uma área que está na região dos turcos nos dias atuais, ok? Então, ele está na região dos turcos nos dias atuais. Bom, então, desculpa, irmãos. Então, eles já estavam querendo partir para uma Segunda Guerra Santa, mas essa Segunda Guerra Santa, esse território que eu vou ler para vocês agora, ele na verdade não estava nem na Terra Santa chamada Canaã ou Judéia, né, ou até Galiléia, nada disso, estava na região, vamos chamar a região da atual Turquia, ok? Então era uma luta puramente política, né? Agora, pense você ter que fazer um discurso para você apoiar uma guerra, uma luta onde você vai matar pessoas, onde você vai tirar a vida de pessoas. Você não pode comparar a luta de Israel para conquistar Canaã, é diferente. Está tratando de igreja. Igreja é um corpo espiritual, ok? Mas Bernardo de Claraval, ele vai então fazer o seu discurso e defender. Bom, o comentário prossegue. É importante contextualizar Bernardo com as guerras santas. Os católicos matavam judeus e árabes fundamentando-se em quem? Claraval responde defendendo a teoria da Guerra Santa ou Guerra Justa de Agostinho de Hipona. Ou seja, ele relembra o que Agostinho de Hipona já havia falado, que eles estavam vivendo o reino de Deus e que eles tinham que implantar o reino de Deus, e a decisão dele era usar a força mesmo, né, usar a guerra, a perseguição até as igrejas diferentes. Ou seja, o discurso está fundamentado em Agostinho de Hipona. Eu coloquei até no livro aí para vocês uma imagem, né, uma ilustração que tem na internet, de Claraval. Eu citei ele porque ele era o grande pensador dessa época, tanto que foi escolhido para fazer o discurso, para convencer o povo, né, de que eles deveriam partir, investir também, vamos dizer, convencer os reis, né, porque os reis queriam gastar a grande parte do dinheiro. Eles que organizariam caravanas para essa luta. E lembrando, como disse o Papa Urbano II, que organizou a primeira, ele disse: Cristo está ordenando. É claro que isso não é verdade. Cristo nunca ordenou isso. O
comentário prossegue. Claraval chegou à conclusão que todo o sistema estava errado. Ele dizia: quem me dera ver antes de morrer a Igreja de Deus como era nos seus primeiros dias. Pesava a consciência do homem diante de uma heresia bárbara, mas sendo obrigado a defendê-la, pois a teoria fora desenvolvida por um santo, entre aspas, da Igreja Católica, Agostinho de Hipona. Eles falavam, se era um santo, e ele era, e até hoje é, para os católicos e para os protestantes, o grande santo da história. Se você for ouvir pregação de um protestante ou de um católico, em cada 10 pregações, 8, você vai ter alguma citação de Agostinho de Hipona. Na teologia, nos estudos deles, Agostinho de Hipona é a grande referência dele. Alguns perguntam, por que não é nossa referência? Porque Agostinho de Hipona era um teólogo católico, ele já praticava o culto aos mortos. Então, ele não é uma referência doutrinária para nós, né? Mas para os católicos era. Então, por isso, Claraval, que era um teólogo católico, ele se apoiou então em Agostinho de Hipona. O comentário prossegue. Alguns defendem que se tratava da igreja verdadeira. Esse é um erro gravíssimo. Se esta fosse a igreja verdadeira, a luz do mundo teria se tornado trevas do mundo, né? Porque o que as pessoas olham para essa história da igreja, as pessoas ficam horrorizadas. Eu sempre digo, o comunismo, por que o comunismo nasceu? Uma das razões do comunismo foi exatamente o trabalho de opressão que essa igreja, junto com os reis, fizeram sobre os pobres. Então, os comunistas, eles odeiam os cristãos pelas coisas que essa igreja está fazendo. Os islâmicos que estão fazendo essas guerras, né, vai agora para a Segunda Guerra Santa contra os islâmicos, eles odeiam os cristãos hoje por conta dessa igreja aí que estava perseguindo os islâmicos. Então, quando nós olhamos para essa história, nós temos que conseguir distinguir. E logo à frente nós vamos distinguir porque essa igreja de Claraval, ela vai organizar uma cruzada contra os anabatistas. Ok? O comentário prossegue. Uma das frases marcantes de Claraval foi: o paraíso se faz pela guerra. Inacreditável, né? Claraval apoiava as guerras santas, onde os católicos matavam anabatistas evangélicos que viviam em Jerusalém, matava judeus, muçulmanos e até católicos orientais que viviam em Constantinopla. Essa segunda cruzada mesmo, essa segunda guerra santa, eles vão passar por Constantinopla. Uma das coisas que eles vão fazer também é estar saqueando no caminho o que eles tivessem também dos católicos orientais que viviam em Constantinopla. Ou seja, eram grupos tentando dominar, que não dá para olhar para esse grupo e ver nela o cumprimento das palavras de Jesus. Ok? O comentário prossegue. Claraval foi encarregado de pregar uma defesa à Segunda Cruzada Católica na tentativa de reconquistar Jerusalém. O comentário prossegue. Claraval apoiava a matança dos pobres de Lyon, também conhecidos como valdenses. Esses pobres de Lyon é que nós vamos falar um pouco mais à frente, né, quando realmente houver uma perseguição forte a eles. Então Claraval, ele defende essa guerra contra islâmicos e todos que de alguma maneira não aceitavam o reino de Deus. Claraval foi o responsável por elaborar os fundamentos espirituais que a ordem dos templários deveria seguir. Os irmãos já devem ter ouvido falar que essa ordem dos templários eram cavaleiros que lutavam, matavam. Em algumas cruzadas nós veremos eles obrigando os bárbaros, porque ainda nessa época ainda existem bárbaros na Europa que não se ligaram ao catolicismo. Ok?
Então eles vão fazer guerra, esses bárbaros, obrigá-los a serem batizados nas águas, ok? E aqui eu vou citar um artigo que ele conta um pouquinho sobre essa ordem dos templários. Ele diz que essa ordem ela existiu até 1312, mas na verdade ele vai dizer que essa ordem ela deu prosseguimento. Ele vai contar a história do que a Igreja Católica fez contra essa ordem e como depois essa ordem vai sobreviver. Para vocês verem o tipo de guerra que estava havendo na Igreja Católica, numa guerra política com o mundo e aliada com diversos reis, né? O comentário diz: a 22 de março de 1312, ou seja, cerca de 200 anos à frente do que nós estamos estudando, 150 anos, o Papa Clemente V dissolveu a Ordem dos Templários, alegando degeneração e heresia. Em 1307, às vésperas de a Ordem completar 200 anos, o rei da França, Filipe o Belo, que tinha dívidas com os templários, começou a perseguir a organização. Os bens foram confiscados e os membros presos. Sob tortura, foram obrigados a confessar a prática de obscenidades, homossexualismo e a negação de símbolos cristãos. Bom, aqui vamos considerar. A história foi contada, né, uma grande parte ainda pela Igreja Católica. A partir desse período, 1300, conforme vai passando o tempo, o domínio que a Igreja Católica exerce sobre a história, ele vai diminuir. Até esse período, a Igreja Católica, ela está, vamos dizer, queimando obras, ela com maior facilidade, mas esse poder vai diminuindo até que vai chegar um dia que, ali próximo de 1800 da era cristã, né, ou seja, cerca de 500 anos depois desse período, a Igreja Católica não vai ter mais esse poder, tá bom? O comentário prossegue. Não há como saber a verdadeira história dos templários, exatamente por isso. Por quê? Porque a acusação parte dos assassinos. Não? Mas o fato deles serem acusados até de satanismo não é impossível, já que terão católicos aí, nós veremos na história, que eles eram ligados mesmo ao satanismo, não existe nenhuma dúvida, a história comprova. Então, talvez realmente tivesse se desenvolvido em algum satanismo. Para mim, é muito provável, porque você tirar a vida de outro, você participar de uma guerra onde você está matando pessoas para poder garantir que o reino de Deus chegue naquele lugar, isso é algo completamente contrário à Bíblia. E o que a igreja tem que tomar cuidado hoje, porque acaba que tem pessoas dizendo que essa igreja era a verdadeira igreja de Jesus, que não havia outra igreja, e que essa igreja passou por uma reforma e que nós teríamos saído da reforma. Não, nós não saímos da reforma, senão nós estaríamos batizando criança. Nós saímos das igrejas anabatistas que existem nesse período. Nesse período que nós estamos estudando de Claraval, na Segunda Cruzada, na Segunda Guerra Santa, existiam anabatistas, só que eram proibidos de viver nas cidades. Se fossem capturados, eles eram mortos. Nós veremos algumas mortes aí um pouco mais à frente. O comentário prossegue. Talvez a acusação dos templários serem satanistas, homossexuais, talvez fosse verdadeira, eu comento. Talvez existisse satanismo entre eles, mas como acreditar na história contada pelos assassinos? E isso após terríveis torturas, né? As torturas que se usava nesse período, que a Inquisição usava, né, até queimando partes do corpo das pessoas. Eu sempre uso aquele exemplo, uma das torturas, aquele exemplo que vocês viram naquele filme Coração Valente, em que o ator principal lá, o Mel Gibson, é capturado e é torturado, e tem um agente ali da Igreja Católica, porque aquela tortura, vamos dizer, era para que ele pudesse entrar no paraíso. Essa era a proposta de confissão.
partiu lá de Agostinho de Hipona. É melhor você torturar e conseguir a confissão, mesmo à força, porque assim você livra essa alma do inferno. Era o que Agostinho de Hipona dizia. Então, era o que eles faziam. Pegavam ou anabatistas, ou aqui no caso eles vão pegar os templários. Tudo indica, a história conta que, na verdade, o Papa e o Imperador fizeram um acordo para poder perseguir a ordem. Por quê? Porque realmente a história comprova. A França estava muito endividada com os templários. Então vamos acabar com essa ordem. Depois, se quiser, a gente recria outro, mas a gente principalmente mete a mão no dinheiro deles e diz realmente que foi um grande saque, mas também, por outro lado, eles fugiram com muita riqueza também. Mas o Papa e o rei, na verdade, fizeram um saque dos templários. Então talvez existisse satanismo entre eles, mas depois de ser torturado, a pessoa pode contar coisas que na verdade eles nunca fizeram. Então nós não sabemos. Bom, o artigo prossegue. Pouco tempo depois, o Papa Clemente V ordenou a todas as dinastias na Europa a prisão de templários e o confisco de seus bens. No dia 22 de março de 1312, o Santo Padre, diz o artigo, ou seja, o Papa, decretou o fim da Ordem dos Cavaleiros do Templo, e 2 anos mais tarde, 500 membros foram queimados vivos em Paris, entre eles seu último grão-mestre, Jacques de Molay. Em muitos filmes que é feito falando dos templários é sempre citado ele, né? Nos filmes realmente sempre cita eles como realmente ligado a uma simbologia meio estranha, até por umas religiões que ele teria desenvolvido durante esse período que eles ficam em Jerusalém. Teriam usado como católicos, eles diziam, achavam um esqueleto, dizia que era de um santo, era esqueleto da santa, da profetisa Ana, ou de alguma irmã, e foram começando a dizer esqueleto de pessoas que foram martirizadas, e as igrejas daqui a pouco estavam cheias de esqueleto. Imagine você, aí eles conquistaram Jerusalém, lá naquelas igrejas de Jerusalém, cheias de esqueleto, que eles diziam que eram de mártires. Então não é impossível que, claro, nós estamos tratando aqui também, lembrando, a Bíblia descreve essa instituição como Babilônia apocalíptica. É por isso que eu acho estranho as pessoas estarem agora no nosso meio dizendo que nós saímos deles. Nunca foi o que a Assembleia de Deus pregava. Tá bom? Bom, Pedro Álvares Cabral. O que ele tem a ver com os templários? O comentário diz: alguns templários sobreviventes foram acolhidos pelo rei de Portugal, Dom Dinis. Em 1317, ele obteve permissão de Roma para fundar a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que manteve a estrutura e os símbolos dos templários. É só uma pausa aqui para explicar a vocês. A região de Portugal, nesse período de 1300, eles estavam em luta contra os muçulmanos, porque os muçulmanos haviam invadido a Península Ibérica, né? Ou seja, a região de Portugal e Espanha, e havia dominado boa parte ali daquela região. Então, eles teriam criado uma ordem, mas, na verdade, segundo a história hoje, praticamente aceita por todos os historiadores, foram os templários que foram para Portugal, para aquela região. Ok? O comentário prossegue. A maioria dos grandes viajantes portugueses, entre eles Pedro Álvares Cabral, pertencia à Ordem de Cristo, e suas armadas singravam os mares com a cruz de Copta, o símbolo dos templários, impressa nas velas. Ao desembarcar no Brasil, vestindo o manto da Ordem de Cristo, Cabral estava, de certa forma, concretizando uma antiga profecia dos Cavaleiros do Templo. Grande padrinho das navegações lusitanas, infante Dom Henrique, foi não por acaso o administrador da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Bom, eu coloquei o link aí no livro desse artigo muito interessante
né, traçando esse período dessa ordem. Então diz que nessa segunda cruzada é que se destaca o surgimento desses cavaleiros, porque os peregrinos eles corriam risco também no caminho, na peregrinação para Jerusalém, porque passavam por regiões onde habitavam árabes. E de vez em quando os árabes atacavam os peregrinos. Então começaram a organizar exércitos para poder proteger os peregrinos católicos. Bom, por que essa ordem vai enriquecer tanto? Vocês viram ali no artigo, ele contou que o rei da França ele estava endividado. Então, por que eles enriqueceram tanto e como que o rei da França se endividou com eles? Primeiro, para eles poderem formar guerreiros, ter recursos, né, ter animais e pessoas para forjarem armas, eles precisavam de dinheiro. Então, o Papa autorizou que eles emprestassem dinheiro a juros. Era uma das coisas que eles faziam. Além das muitas doações, eles começaram a abrir bancos por toda a Europa. Então as pessoas precisavam de dinheiro, eles podiam emprestar juros. Outros não podiam porque seria pecado. Mas para alimentar o reino de Deus católico, então eles autorizaram. E acabou que eles, num período de 200 anos, naquele período de grande pobreza do mundo, né, eles ganhavam muito dinheiro. E o que aconteceu? O rei da França ele vai acabar sendo capturado pelos muçulmanos. Então imagine, se você captura um soldado pequeno, quanto você vai cobrar para o resgate dele? Por exemplo, vou cobrar R$1 milhão para resgatar esse soldado. Agora, se você prende o rei da França, quantos milhões você ia pedir? Então, segundo a história, eles pediram um valor tão alto que a França, se juntasse toda a riqueza da França, eles não tinham como juntar em ouro esse valor para poder pagar o valor absurdo. E aí, qual teria sido o erro dos cavaleiros templários, segundo a história? Eles falaram o seguinte: olha, nós podemos pagar esse resgate para você, rei da França, e depois você acerta conosco. E teriam até usado a expressão: isso é só um trocadinho aqui para nós. Opa! Quando o Papa ouviu isso, quando o rei da França ouviu isso, ele falou: pô, é só um trocadinho para eles? Então eles têm muito dinheiro. E claro, a Europa nesse período, ela ainda está vivendo um período ainda de grande pobreza. A situação, vamos dizer, da Inglaterra, as cidades, até nós vemos pela saúde, havia muita morte, né, de crianças. Pense assim, numa região bem pobre, que às vezes aparecem regiões aqui, infelizmente, do norte do Brasil, que tem a maioria dessas regiões, onde não tem saneamento básico, não tem nada. Era assim que a Europa existia. Existia um castelo, o rei, que as pessoas podiam plantar nas terras dele, e ele arrecadava muito, e nas cidades também, mas a pobreza ainda era muito grande. E sem contar que doenças constantes. Tanto que nós veremos um pouco mais à frente, vai surgir a peste negra. Então, eles já viviam num estado muito ruim, ok? E aí, o que o rei, então, e o Papa fizeram? Segundo a história, o que os historiadores concordam hoje em dia é o seguinte: eles fizeram um acordo para acabar com a dívida do rei da França, acabar com a dívida da França, que era um valor absurdo, era muito alto, e ao mesmo tempo eles ainda poderiam lançar a mão dos bens que estavam nas mãos dos templários, que se aquele valor que eles pagaram para resgatar o rei da França era só um trocadinho, então eles deveriam ter muito mais, e tinham realmente. E tanto que diz que uma parte foi capturada e uma parte eles fugiram. Tanto que diz que as navegações, as grandes navegações de Portugal, diz que teriam sido organizadas pelos templários. Inclusive, essa riqueza, Portugal se tornou um dos grandes navegadores. Depois os ingleses vão ultrapassar os portugueses. Mas, a princípio, quem dominou os mares foram os portugueses e disputavam com os espanhóis. Quem foi que organizou esse trabalho? Foi os templários. Porque os templários, quando eles estiveram na luta em Jerusalém por 200 anos,
eles desenvolveram o conhecimento da navegação, principalmente dos povos antigos, que estava nas mãos dos árabes. Os árabes, eles desenvolviam muito conhecimento, mantiveram muito conhecimento, que a Igreja Católica não se interessou em manter. Então, judeus e árabes, quando a gente estuda a história de Israel, judeus e árabes também eles tiveram influência na navegação. Por quê? Eles é que mantinham o conhecimento desses grandes navegadores antigos, que eram os fenícios. Aquele povo desapareceu, o conhecimento ficou nas mãos de quem? Dos judeus, e os árabes mantiveram isso também. Ok? Porque durante todo esse período, 1300, os judeus e árabes eles estão vivendo, por exemplo, pacificamente na Península Ibérica, na região que os árabes conquistaram da Espanha. A história diz que os judeus viviam lá tranquilamente. Ok?